desamor, quando bate dói, machuca pois destrói o sonho, provocando um adeus, sem saber se valeu. Machuca, deixa a saudade a doer. De repente vai, saudades nunca mais, nunca mais saudade, que seja assim até o fim. Volte pra mim, felicidade. Nunca mais saudade, que seja assim até o fim. Felicidade, o desamor. Aí em 90, eu conheci eu estava trabalhando com o Toniquinho, aí eu conheci o Né e o Niltinho, e a gente resolveu montar um grupo de pagode. Vamos montar. Aí o Niltinho deu o nome de Grupo Zoeira. Eu falei, mas zoeira, era zoeira que a gente ia falar. Não, vamos falar zoeira. Aí ficou Z-U-E-R-A, zoeira. Aí montamos o Grupo Zoeira. E o Grupo Zoeira deu certo. É um grupo que ele foi um divisor de águas em Campo Grande, na época. Por quê? Porque foi o primeiro grupo do estado a ter um registro fonográfico. Naquela época ainda era o disco de vinil. Com o Zoeira a gente participou de aberturas de vários artistas que, com aquele movimento do pagode, vieram em Campo Grande. Naquela época a gente fazia o circo militar, vinha muito no circo militar. O Cachopa trouxe o Zeca Pagodinho, no Albano Franco. E aí tinha o Major Goulart no circo militar, que era o presidente do circo militar, e ele trouxe Jovelina Pérola Negra, trouxe Neguinho da Beija-Flor, aí trouxe alguns puxadores de samba enredo, que era o Richa, o Carlinhos de Pilares. E com isso veio Banda Brasil, veio Só Pra Contrariar, veio o Molejo. Então tudo que tinha, e a gente tinha aquele... Zoeira era abertura, referência. era abertura tudo... daquilo lá, entendeu? Eu lembro que na época a gente fazia um bar que a gente fazia toda sexta-feira, que era o Paulo's Drinks, um bar pequeno, lotava aquele Paulo's Drinks. Mas, aí, só para não perder um pouco, Zoeira 90, ainda nesse período do Pé de Moleque, porque aí ficou Zoeira e Pé de Moleque. Pé de Moleque nos bares e Zoeira nos shows, né? Com o Pé de Moleque, a gente acabou trabalhando também nos anos 80 no Refúgios Bar, que foi um bar que tocou Mel na Boca e depois aí foi tocar eu, o Toniquinho. O Zoeira começou, os primeiros shows do Zoeira foi ali também. Nesse momento veio Moreira da Silva para Campo Grande. Aí eu lembro que o Haroldo Maulino falou, Bibi, estou precisando de um cavaquinista. Precisava ler partitura, né? Então a maioria das pessoas... Hoje em Campo Grande tem isso ainda. A maioria dos cavaquinistas que tem em Campo Grande contam no dedo, quem sabe ler partitura. Outro dia veio um produtor de São Paulo para gravar um CD do Gideão Dias e teve que me chamar. No final de todas as contas, passaram alguns cavaquinistas lá. Ou são os militares que tocam nas bandas, né? Do então, Exército, justamente. Então as pessoas têm esse contato empírico. Graças a Deus, eu ainda, começando no mundo popular, eu tive interesse de estudar. Eu precisava estudar, até porque se você vai trabalhar com música, se você é músico, você tem que, de uma certa forma, desenvolver uma linguagem universal, então vai saber a linguagem, né? Aí eu fui tocar com o Moreira da Silva. Aí eu tive contato com 7 cordas muito, Clóvis, Sebastião Clóvis, que acompanhava o Jamelão naquela época. Aí toquei com o Moreira da Silva. Mas antes, no Samba Lançando, a gente fez um contato com o Joel Teixeira, que foi um sambista assim, que explodiu na época dos anos 70, que depois, quando nós fomos com Zoeira para o Rio de Janeiro, tocar no Cacique de Ramos, eu encontrei o Joel Teixeira lá no Morro do Alemão, que o Cacique de Ramos fica ali naquela conglomerado ali. Enfim, se eu for falar, eu vou falar um monte de coisa que vai puxando uma coisa para trás, a gente vai para frente e a gente vai fazendo aquilo. E você, assim, você é compositor e você compõe sozinho ou você tem outros parceiros na composição? Eu componho sozinho, já tive outros parceiros. Dentre eles, eu compus com o Niltinho Marrom, compus com o Alessandro Didan, que hoje ele é parceiro do André Renato, que é um compositor que explodiu a nível nacional, que é filho do Sereno do Fundo de Quintal. Aí eu compus com o Lidiane do Elibe algumas músicas também, quando a gente foi para a Ilha da Madeira, Portugal, tocar. Com o Robertinho Menezes, a gente vai compondo. Minha primeira composição,
a única pessoa que até hoje faz questão de cantar é meu pai. Que eu compus com o Gilmar, e meu pai estava no dia que a gente compôs também, ele já, não, faz isso e tal. Ele falou, então ficou Bibi do Cavaco, Gilmar e Zé Carlos, né? Que era uma música que a gente falava de amor e falava de uma série de situações de um cotidiano de uma pessoa que morava no morro, aquela coisa toda. O que acontece em Campo Grande é uma coisa que eu até vou deixar um apelo aqui. Existe uma produção de samba aqui, existe um movimento assim de samba inédito, mas como a gente trabalha muito fazendo festa, a gente não tem, não consegue muitas vezes desenvolver um trabalho só com as nossas músicas. Então tem que tocar música que o povo quer ouvir também. E aí a gente precisa estar cantando um pouquinho mais, fazendo um movimento que a gente possa cantar a música da Esse Sampa, repertório autoral, cantar a né? música da Jússia, cantar a E música as do Toniquinho, próprias do rádios Bicudo. também, né? A divulgação Justamente. disso seria importante, Justamente. né? Eu acho que aí fortaleceria o samba, aí ele teria um pouquinho mais a cara do Estado. Eu acho que o samba deixa a sua falha, deixa a sua lacuna, se é alguma problemática no samba em Campo Grande, está nesse sentido. As pessoas precisam defender mais aquele seu... Isso eu estou falando porque é uma coisa que eu tenho percebido e uma coisa que tem me tocado. Porque, pô, Bibi, você compõe, mas tem muita gente que não conhece as minhas músicas. Só o pessoal que está envolvido com o samba conhece as minhas músicas. É verdade. Entendeu? Ou mesmo falar, né? Interpretar e falar essa Justamente. música, Bibi, que tem ainda Não Quero Mais Chorar. Você tem muitas composições? Tenho. Não Quero Mais Sonhar. Não Quero Mais Chorar ou Não Quero Mais Sonhar? Não Quero Mais Sonhar. Uma música que a Jússia gravou. Ela participou até daquele Talento do Faustão com essa música. Foi muito... Levou ela nesse sentido aí de estar... O pessoal chamou atenção nessa música. E ela chegou a participar, só que não ficou no programa. Não Quero Mais Sonhar, um samba que também tocou muito aqui. Dessas músicas, você falou que a Jússia gravou. Quem mais gravou composições suas? Jússia gravou, Só Pra Descontrair gravou. Tem uns grupos que gravaram também aqui. Na época nós fizemos uma coletânea. Quem mais gravou? Lidiane gravou músicas minhas. E algumas pessoas que eu não me lembro agora. Eu estou gravando, Toniquinho gravou. E você sempre tocou e cantou? O canto Não. veio depois? Então, eu estou lançando meu CD agora, o segundo CD, porque primeiro veio o Choro Meu, em 2004, e agora, em 2014, 10 anos depois, eu estou lançando um CD, que esse CD, para mim, ele traz uma coisa chamada superação. O que acontece? Como eu era vergonhoso, eu era muito tímido. Então eu não cantava. E quando eu abri a boca, uma vez o Paulo G, na Vila Carvalho, ele morava na Carvalho, eu estava ensaiando. Eu ficava lá com o instrumento tocando, tirando música, e fui cantar uma música. Naquela época, a música do Lu Santos. Aquela, ainda lembro aquela noite. E ele falou, canta aí, guri. Aí cantei. Ainda lembro aquela noite, só porque... Eu falei, como que você consegue cantar uma música numa nota só? Então eu era super desafinado, entendeu? E aquilo lá ficou na minha cabeça e tal. Aí depois eu comecei a me libertar, porque o próprio inimigo nosso é a gente mesmo, né? Os nossos conceitos, os nossos preconceitos, a nossa vergonha, os nossos medos, né? E aí fui vencendo e graças a Deus eu tô cantando e tocando agora. E está sendo bem aceito aí, fazendo um monte de coisa aí, graças a Deus. Bom, você já tocou com o Toniquinho, mas você tem um trabalho solo e tal, mas você é um cara requisitadíssimo como instrumentista, né? Jussi Ibanez. Fala dessas parcerias de pessoas que você acompanha, que você está sempre sendo chamado. Você sabe o que acontece? Na cena dos bares, aí tem as cantoras, né? Entre elas tem a Misca, você lembra da Misca, que cantava barzinho numa época? Enfim, Lidiane, Meire Rodrigues, Jussi Ibanez, Melissa Azevedo. E aí ele precisava de um violonista para tocar. Só que existiam alguns violonistas técnicos e como eu vim do samba, o samba me deu essa coisa do improviso, né? De você ter a percepção apurada, entendeu? O samba trabalhou comigo isso aí. Então, na noite, assim, os cantores dão o tom e você tem que tocar e correr atrás. E tem gente que
Poucos fazem aliás, isso. como cantor, eu vou dizer, é maravilhoso você ter um violonista Você que lembra? faça isso por Ó, causa dos tons, né? Pois é. Às vezes você é cantou com- obrigado a tocar num tom que você não canta porque o cara não sabe tocar, Você né? cantou com o Lúcio Val. Você chegava pro Lúcio, dava o Ah, tom, qualquer tom, ele, não tinha preguiça. né? Eu tenho um Caxingue também, que ele tem essa Cristiano expertise. também, O Cristiano, assim, então tem você pega... o Júnior que toca, né? Então, justamente, dá o tom, e aí, como tem poucos, né? Então, eu estou dentro desses poucos que consegue fazer isso. Ligar numa quinta-feira, ó, sexta-feira tem um serviço, dá para você fazer comigo? Vamos embora. Pega o violão, sem saber até o que vai tocar. Não tem repertório, porque o bar você não vai com nada pronto. Você até prepara alguma coisa, mas você acaba tocando em função de um A pessoal... menos que seja como o Trio Pé de Moleque. Justamente, você que já tinha um trabalho. E mesmo assim, ensaiava. porque bateu os pedidos, né? Toca aquela música tal, toca aquela música tal, e você tem que se resolver ali. Você não é obrigado a tocar de tudo, mas se você não tocar um pouquinho daquilo que o público quer dentro do bar, você leva uma certa desvantagem, entre aspas. Né? E aí me chamaram para tocar, então toco com a Jússia. Ultimamente eu tenho tocado mais com a Jússia Ibanez. Produzi o CD dela, tá lindo, tá maravilhoso o CD dela. Bom, a Jússia é um dos nomes, né, que, assim, Do uma samba. referência do samba no estado, né? Em termos de mulher, hoje é a única voz, é uma voz isolada, uma voz feminina isolada dentro do samba. Eu digo isolada não porque ela está fora do contexto, mas, não, digamos... Ela não, faz sozinha, né? sozinha, é uma Porque o voz... Sampre é um grupo, né? O Sampre é um grupo. Como eu quis dizer isolado no sentido de estar ela representando o sexo feminino dentro do samba. Se você chamar, quer dizer, uma cantora de samba hoje, sozinha, Eu não... É a não ela, ser o né? grupo Sampre que você falou, quem que faz samba? é. Eu não vejo, assim, não tenho alguém que leva essa bandeira do samba. Eu sou sambista, embora a Jússia canta de tudo um pouco, né? Mas ela tem uma bandeira ela forte. tem o né? forte no samba, né? Inclusive, esses dias nós estávamos passando som no som da concha que ela foi cantar. O cara falou, Jússia, você estava falando com o fulano? Aí o fulano falou assim, pô, você bota um bolero na mão da Jússia e vira um samba maravilhoso. Você bota... Porque tem o samba, né? Não tem jeito, né? Em 2000, você foi representar o estado na escola de samba Salgueiro junto com a Caba. Como é que foi isso, Bibi? Então, o enredo do Salgueiro era sobre o estado O de Mato Pantanal, Grosso. né? Aí o Grupo Acaba, ele venceu aqui, o estado escolheu o Grupo Acaba para representar. E eles me convidaram para tocar cavaquinho. Aí fui eu, Cachopa, o Arce, na época foi o Chico Lacerda, e o João Carlos Maciel. Fomos em 5 representar. E foi uma experiência muito interessante. Vocês tocaram? Tocamos na Quadra do Salgueiro como uma das concorrentes. Só que concorrer com samba no Rio de Janeiro, você tem que estar lá, não é só você chegar com um samba lindo e maravilhoso, que era o samba do Grupo Acaba, e apresentar. Porque lá tem todo o movimento, tem torcidas, é uma série de coisas. Não é É uma simplesmente... concorrência desleal, né? Digamos que seria desleal, se nós ganhássemos, porque eles já estão vivendo o samba lá, entendeu? E aí para nós também é desleal, porque a gente não tem essa vivência lá. Mas fomos muito bem recebidos, o samba foi muito bem aceito na quadra, muito bem. Eu lembro que na época vieram pessoas, pô, vocês são daqui, achavam que nós éramos de lá, né? Perguntaram, você é daqui? Eu falei, não, eu sou do Rio da Alma, você está aqui, tocando cavaquinho desse jeito, você é carioca. Eu falei, não, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Interessante que quando o Grupo Zoeira foi tocar com Juvelina Pérola Negra, eu vou contar essa passagem. Aí nós fomos para São Paulo. Tinha um show no metrô São Bento, ao meio-dia, um projeto de meio-dia, um projeto cultural que tinha lá, a Juvelina ia cantar. E aí nós fomos chamados para acompanhar a Juvelina. E eu lembro que a Juvelina chegou atrasada, não passamos ensaio, não passamos nada, eu tinha um repertório dela em mãos, e fomos tocar. E o Vlágio, o meu irmão, ele estava com 15 anos de idade naquela época. E colocaram, ele não era tão alto, Era pequenininho, era pequeno ainda. E colocaram uma bateria Rodstar. Então aquela bateria, ele tocava, a bateria fazia assim. Então o show foi tenso no metrô São Bento. E Juvelina acabou o show, agradeceu e foi conversar naquela época com a nossa empresária.
E nós tínhamos um show para fazer à noite em Santos. Eu lembro que eu fui à tarde no hotel, passei o show com ela, e ela, na viagem, falou assim, não vai dar certo. Esse baterista não vai dar certo, falando do Vlad. Porque naquela época foi o Alex e o Vlad. Aí a presidenta, fica tranquila, porque a bateria não estava dando condições para ele, quase não tocou. Ou ele tocava ou ele segurava a bateria. E ela sentiu isso. Chegamos em Santos. Eu lembro que nós fomos tocar na Lins Imperial, uma escola de samba que tem lá em Santos. E lá já tinha uma bateria, naquela época era Saema que falava, né? A estrutura era outra, a bateria era outra, e começamos o show. E eu lembro que tínhamos tom onde a gente começou assim, é Jovelina, Jovelina, e ela entrava, deixa comigo. Quando ela entrou no palco e viu o Grupo Zero tocando com a instrumentação tudo certinho, ela falava, e o secretário dela, naquela época, chamava Macaé, ela falava, aí Macaé, os meninos do Rio Grande do Sul são bons mesmo. Eu falei, Mato Grosso do Sul? Do Mato Grosso do Sul. Ela achava que a gente era do Rio Grande do Sul, ela falou lá. Aí paramos o show, fomos para o camarim, falou assim, aí ela viu o Vlad tocando, aí o Vlad, aí falou assim, eu sou madrinha de vocês, me manda o material que eu vou colocar vocês na RGE, eu sou da RGE, só que nós tínhamos gravado um disco que não estava com uma qualidade boa para mostrar para ela. E eu lembro que naquela época só tinha o estúdio do Odo, e o Odo estava fazendo um projeto chamado Mato Grosso do Som. Mato Grosso do Som. Que os artistas gravavam. E aí nós chegamos aqui e gravamos uma música do Bicudo, que foi uma gravação assim, que se nós tivéssemos condições de gravar todo o CD, a gente mandava o material para a RGE. E aí aquilo nos frustrou. Por quê? Porque nós estávamos na porta do gol. A gravadora RGE, na época, era a gravadora. Né? Porque ela era RGE, aí tinha som livre, então era mandava. Top de linha. E ela ia nos colocar na RGE. Na RGE. Acabou que ela depois faleceu e a gente não conseguiu entregar esse material. Aí o grupo se desfez. Mas a gente foi para São Paulo, a gente estava ali com fundo de quintal, a gente tocou no Rio de Janeiro no Cacique de Ramos, fizemos a Rádio Nacional. Eu sei que foi muito interessante, assim. Só que a gente não tinha uma estrutura, a gente não tinha investimento, não tinha. Que tem hoje, né? Porque hoje, para você gravar, é muito fácil. Poxa, até em casa, antigamente, né? eu lembro trata que tecnicamente e acabou. Só tinha um órgão aqui na época, tinha um estúdio que você podia fazer um projeto muito bom. Eu converso com o Bibi do Cavaco sobre o samba e o choro aqui no estado. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente se encontra. Pra um lugar na Bahia, no coração de um cantador, trazendo muitas harmonias, sabe o desejo do Senhor, o samba que é alegria, que vem da Bahia de Nosso Senhor, que é a terra de todos os santos, que é a terra de samba, de paz e amor, o samba que é alegria, que vem da Bahia de Nosso Senhor, que a terra